Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrostática. Na aula de hoje a gente continua a falar de capacitores, mais especificamente a associação de capacitores, tudo bem? Detalhe, além das aplicações práticas que eu te falei na aula passada, a gente encontra muito a associação de capacitores em circuitos eletrônicos. Então tudo quanto é equipamento eletrônico que você tem, você encontra ali esse dispositivozinho que é o capacitor, tudo bem? Desempenhando as mais diversas funções naquele circuito. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar conversando com vocês sobre a associação de capacitores em série. A ideia é a seguinte, eu vou representar com aquela simbologia que a gente aprendeu na aula passada, 3 capacitores ali. Os 3 são associados em série. Eu queria relembrar com vocês que entre as placas do capacitor existe sempre um isolante elétrico. E se a gente sabe que tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui a gente tem material que é isolante, a gente sabe a primeira coisa que quando a gente ligar esses capacitores numa bateria, eu não vou ter continuamente eletricidade circulando ali, tudo bem? Bom, continuando. Então qual é a ideia? Esses 3 capacitores estão ligados em série, ligados a uma bateria, onde eu tenho o polo positivo e o polo negativo da bateria. Como a gente aprendeu na aula passada, essa placa ligada ao polo positivo começa a perder elétrons, então ela vai ficar carregada com carga positiva. Agora, pessoal, a ideia é a seguinte, olha só. Aqui eu tenho um material isolante elétrico. Aqui eu também tenho um material isolante elétrico. E um detalhe, olha só. Se daqui até aqui esse trecho é neutro, vamos entender certinho o que acontece. Essas cargas positivas vão começar a atrair elétrons dessa região para essa placa. Detalhe, como esse trecho aqui é um trecho neutro e eu tenho isolante entre as placas, cada elétron que veio para cá abandonou uma carga positiva do outro lado. Então eu posso dizer que essa placa ficou carregada positivamente. Agora, o capacitor lá de baixo também é preenchido com material isolante elétrico e eu posso dizer que esse trecho daqui até aqui está neutro. Então, olha só, a concentração de cargas positivas nessa placa vai fazer com que elétrons dessa região sejam atraídos para cá por indução. Tudo bem? E detalhe, como é um trecho neutro, cada elétron que subiu abandonou uma carguinha positiva aqui embaixo. Agora, olha só, eu tenho isolante aqui entre as placas, mas como eu tenho uma concentração de cargas positivas, elas vão atrair elétrons do polo negativo da bateria, e eu vou ter uma concentração de cargas negativas nessa placa do capacitor. Agora eu vou fazer o seguinte, quer ver? Ó? Eu vou chamar para vocês esse capacitor de capacitor 1, então eu vou dizer que ele tem uma capacitância C1, esse capacitor do meio tem uma capacitância C2, e esse capacitor aqui de baixo vai ter uma capacitância C3, tudo bem? Agora olha só, o que a gente percebe? O capacitor 1 ficou carregado com uma carga Q1. O capacitor 2 ficou carregado com uma carga Q2. E o capacitor 3 ficou carregado com uma carga Q3, tudo bem? Detalhe, olha só. Como cada carga negativa que veio para cá abandonou uma positiva aqui, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que a carga que eu tenho no capacitor de cima é igual à do de baixo. No próximo, como cada carga negativa que veio para cá abandonou uma positiva aqui, eu posso dizer que a carga do capacitor do meio é igual ao de baixo. Conclusão que a gente tira e que daqui a pouquinho a gente anota. Numa associação em série, eu posso dizer o quê? Que a carga do primeiro capacitor é igual à carga do segundo, que é igual à carga do terceiro. Ou seja, nesse exemplo que eu estou te dando, ó, 4 positivas com 4 negativas. Agora, a carga total é a carga que vem lá da bateria. Se a gente observar, a carga relacionada à bateria é a carga dessa placa e dessa placa. Notou que eu também tenho 4 carguinhas positivas e 4 negativas? Então, numa associação em série, eu posso dizer que a carga total é igual à carga do primeiro, que é igual ao do segundo, que é igual ao do terceiro e assim por diante. Agora, pessoal, olha só. Entre a placa positiva e negativa de cada capacitor, como eu tenho cargas ali armazenadas, eu sei que eu tenho
entre cada uma delas uma diferença de potencial. No primeiro capacitor, a diferença de potencial é V1. No segundo é V2 e no terceiro é V3, tudo bem? O que acontece? Numa associação em série, a tensão total, que é a tensão da bateria que ela fornece para o circuito, vai ser a tensão ou DDP do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro. Então, olha só, é bem importante que você saiba essas propriedades, mas já já eu anoto elas de novo para vocês ali. O que eu quero conversar agora é o seguinte: eu quero substituir esses 3 capacitores que eu chamei de capacitor C1, C2 e C3 por um único capacitor que eu vou chamar para vocês de capacitor equivalente. O que é um capacitor equivalente? É aquele capacitor que sozinho vai armazenar a mesma energia elétrica que os 3 capacitores juntos armazenam. Ou seja, eu posso pegar esse circuito e substituir os 3 por esse único capacitor equivalente, que ele vai ter o mesmo efeito elétrico, tudo bem? Mas claro, quando eu falo o mesmo efeito elétrico, isso se ele for ligado na mesma bateria, tá certo? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho essas imagens que estão aí na tela para a gente poder fazer mais algumas anotações. Então, de novo, eu tenho 3 capacitores C1, C2 e C3, eles estão carregados, então o capacitor 1 está carregado com uma carga Q1, o capacitor 2 está carregado com uma carga Q2 e o capacitor 3 está carregado com uma carga Q3. E aí, em cada um dos capacitores existe uma diferença de potencial. No primeiro eu vou chamar de V1, no segundo eu vou chamar de V2, no terceiro eu vou chamar de V3, tá bom? E o que eu quero fazer? Eu quero trocar esses 3 capacitores por um capacitor que é o capacitor equivalente, tudo bem? No capacitor equivalente, eu tenho o quê? Eu tenho a mesma DDP, que é a DDP total, e eu tenho uma certa quantidade de carga, que vai significar para a gente o quê? Que ele vai estar armazenando a mesma quantidade de energia que os outros 3 juntos. Bom, o que a gente viu agora há pouquinho, então? As propriedades, que a carga total é a mesma carga em todos eles e que a DDP total é a soma das DDPs, tá bom? Muito importante mesmo que você saiba essas 2 propriedades aqui. Elas são muito úteis para a gente resolver exercícios sobre capacitores. Agora, eu quero analisar com vocês como achar o equivalente. A gente sabe, numa associação em série, que a tensão total é a tensão no primeiro, mais a tensão no segundo, mais a tensão no terceiro. Se a gente pegar aquela expressão que Q é igual a C vezes V, e isolar o V, V fica assim, ó, fica a carga dividido pela capacitância. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir no lugar de cada um dos termos da equação abaixo. Então, olha só, como é que fica para a gente? Quem que é a DDP total? É para a gente a carga total dividido pela capacitância total. Gente, capacitância total é a nossa capacitância equivalente. Então, vamos anotar aqui que é a capacitância equivalente. DDP1, quem é? Aplicando essa equação, fica a carga no primeiro, dividido pela capacitância do primeiro, mais DDP2 é a carga no segundo capacitor, dividido pela capacitância do segundo. Mais a DDP no terceiro, quem é? É a carga do terceiro capacitor, dividido pela capacitância do terceiro. Agora, pessoal, vamos voltar lá nas propriedades. A gente sabe que as cargas são todas iguais. Se elas são todas iguais, o que a gente pode fazer? Eu posso simplificar as cargas, e aí, quando a gente simplifica as cargas, é porque sobra 1 aqui na parte de cima. E aí eu posso dizer para vocês o quê? Então, que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro, mais 1 sobre a capacitância do segundo, mais 1 sobre a capacitância do terceiro, e assim por diante, quantos tiverem. E aí, dessa forma, a gente calcula então a capacitância equivalente de uma associação em série.
Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, eu achava que esse formato era para uma associação em paralelo. Cuidado! Aí é resistores, que é um assunto lá da eletrodinâmica, tá bom? Agora, eu vou te dizer uma coisa. A grande maioria dos exercícios podem ser resolvidos de uma maneira bem simples, que são os casos especiais que eu vou te mostrar agora. O primeiro é o seguinte. Quando a gente tem só 2 capacitores em série, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer que eu tenho um capacitor aqui que é o C1 e eu tenho um capacitor aqui que é o C2. Então, a capacitância equivalente pode ser calculada fazendo o produto dividido pela soma. C1 vezes C2 por C1 mais C2. Então, exemplo, tá? Eu tenho em série 2 capacitores. O capacitor 1 vale 5 microfarads e o capacitor 2 vale 20 microfarads. Se você quer achar a capacitância equivalente, é bem simples. Você vai escrever que a capacitância equivalente é igual a produto pela soma. O produto é 5 vezes 20. E a soma é 5 mais 20. Seguindo, então, a capacitância equivalente fica igual a 5 vezes 20 é 100. E 5 mais 20 é 25. Com isso, a capacitância equivalente vai dar 100 dividido por 25, 4 microfarads. Tudo bem? Cuida, por favor, para não olhar para esse número e pensar, Coelho, eu faço de um jeito mais fácil que você. Eu pego o maior, que é 20, divido pelo menor, que é 5, vai dar 4. Gente, coincidência, por favor, tá? Não entra nessa. Se fosse só dividir um pelo outro, eu falava para vocês. Então, esquece, faça produto pela soma que você consegue achar o capacitor equivalente, tá bom? Agora, um outro caso especial é quando a gente tem vários, quantos forem os capacitores em série, só que um detalhe importante, tá? Eles obrigatoriamente precisam ser iguais para a gente usar essa técnica que eu vou te mostrar. Então, olha ali, eu tenho vários. Quando é esse pontinho, quer dizer que eu tenho diversos ali. Bom, eu tenho lá, então, um capacitor C1, C2, até chegar num capacitor N qualquer. Quando a gente quer calcular a capacitância equivalente, num caso desse, de vários capacitores obrigatoriamente iguais em série, eu vou pegar a capacitância, que é igual, por quê? Porque são todos eles iguais. Ah, Coelho, peraí, se são todos iguais, em vez de C1, C2 e C3, eu poderia ter deixado só C a capacitância, já que é tudo igual? Poderia sim. E aí, eu vou pegar o valor da capacitância e vou dividir pelo número de capacitores, tudo bem? Então, olha só, vamos fazer um exemplozinho aqui. Então, imagina o seguinte, que a quantidade de capacitores que eu tenho é 200. E o valor da capacitância de cada um deles é 1000 microfarads. Bom, se você quer achar o valor da capacitância equivalente, você vai pegar o valor da capacitância, que é 1000, e vai dividir pela quantidade de capacitores, nesse caso, 200. O que a gente aprende lá com Ferreto? Eu posso simplificar 00 com 00. Sobrou para a gente, então, 10 dividido por 2. A gente chega aqui a capacitância equivalente é igual a 5 microfarads, tudo bem? Então, essa técnica permite, de uma maneira simples, a gente achar a capacitância equivalente. Agora, eu queria que você me ajudasse a tirar uma conclusão. No primeiro exemplo, dos 2 capacitores, você concorda que a menor capacitância é 5 microfarads? E o equivalente deu menor que ela? Aqui no segundo exemplo, o valor da capacitância de cada um deles é 1000. O equivalente deu menor ainda? Então, a gente pode sim dizer que, numa associação em série de capacitores, a capacitância equivalente vai ser sempre menor do que a menor das capacitâncias. Então, aqui, ó, 20 e 5. Se o menor deles é 5, certeza o equivalente vai dar menor do que 5. Se der maior, é porque tem alguma conta errada. Aqui, todos eles valem 1000. Opa, então o equivalente tem que ser menor do que 1000, tá certo? Isso vale, repito, né? Para associação em série de capacitores, tá certo? Agora vamos conversar um pouco sobre a associação em paralelo de capacitores. Eu tenho ali 3 capacitores associados em paralelo.
Antes de entrar nos detalhes elétricos, eu queria que você visse esse ponto aqui, ó, que é a junção dos capacitores. Esse ponto onde eu tenho a união de trechos do circuito, a gente chama de nó. Tudo bem? Aqui embaixo, eu tenho outro nó. Se eu chamar esses três capacitores de capacitor 1, 2 e 3, eu posso dizer que eles estão em paralelo porque eles estão ligados nas duas extremidades pelos mesmos nós. Agora, olha o exemplo que eu vou citar para vocês. Eu sei que os três capacitores, nesse caso, estão em paralelo. Eu vou desenhar para vocês um trecho de um circuito aqui. Vou colocar um capacitor nessa posição. Vou colocar um capacitor nessa posição. E vou fechar o circuito para vocês. Esse ponto e esse são os pontos que a gente vai ligar numa bateria. Então, eu vou marcar para você o A e o B. Cada um vai ser ligado num polo da bateria. Se eu chamar esse capacitor aqui de capacitor 4 e esse capacitor de capacitor 5, como que você me diria que eles estão associados um ao outro? Olha lá. Esse ponto aqui é um nó. Esse ponto aqui é outro nó. O nó de cima, diz uma coisa para mim. Você concorda que tanto o capacitor 5 quanto o 4 estão ligados diretamente ao nó de cima? Concorda, não é isso? Bom, agora dá uma olhada no nó de baixo. Você concorda que tanto o capacitor 5 quanto o capacitor 4 estão ligados diretamente ao nó de baixo? Bom, como eles se encontram tanto no nó de cima quanto no nó de baixo, eu posso afirmar sim que o capacitor 4 e que o capacitor 5 estão associados em paralelo. Agora, cuida com um tipo de pergunta, que é essa aqui, ó. Eu vou colocar um capacitor, outro capacitor e outro capacitor. Vou chamar para vocês de capacitor 6, capacitor 7 e capacitor 8. Olha a pergunta que eu vou te fazer. É certo ou errado dizer que o capacitor 6 está em paralelo com o capacitor 8? Vamos ver? Eu tenho um nó aqui, que é o nó da esquerda, e tenho outro nó aqui, que é o nó da direita. Vamos dar uma olhada primeiro lá no nó da esquerda. Você concorda que tanto o capacitor 6 quanto o capacitor 8 estão se encontrando lá no nó da esquerda? Agora vamos olhar para o nó da direita. O capacitor 8 está ligado ao nó da direita. Agora, quem está ligado ao nó da direita é o capacitor 7, não é o 6. Opa, peraí, conclusão então. O capacitor 6 e o 8 só se encontram nesse nó e não no outro. Então, eu não posso dizer que o 6 está em paralelo com o 8. Aqui é uma associação combinada ou mista, mas daqui a pouquinho a gente trata disso, tá certo? Bom, vamos voltar lá então para os três capacitores em paralelo. Eu vou pegar esses capacitores e vou ligar eles num gerador. Vamos fazer uma análise da seguinte maneira. Olha só, eu vou pegar primeiro e vou tirar os três capacitores dali. Quando eu tiro os três dali, eu vou marcar esse ponto aqui e esse ponto aqui. O ponto de cima, ele está ligado direto ao polo positivo da bateria e o ponto de baixo está ligado direto ao polo negativo da bateria. O que a gente percebe? Ó, se eu tenho uma bateria aqui, que é uma bateria de 5 volts, o que vai acontecer é que nesses polos aqui, eu vou ter uma DDP de 5 volts, porque esses polos estão ligados diretamente à bateria. Se eu falar para vocês que a DDP da bateria é 15 volts, a DDP que eu vou ter aqui vai ser 15 volts e assim por diante, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar para vocês agora só o capacitor do meio. Você concorda comigo que ele está ligado diretamente aos polos positivo e negativo da bateria? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse capacitor e vou colocar o capacitor da esquerda. Você concorda que o capacitor da esquerda também está ligado, independentemente do outro, aos polos positivo e negativo da bateria? Bom, concordou, perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse capacitor e vou colocar o outro da direita. Independentemente dos outros estarem aparecendo ou não, ele está ligado diretamente aos polos positivo e negativo da bateria. Então o que acontece? Eu vou colocar todos os três ali. Eu percebo que independentemente do outro, vão estar ligados à bateria, então eu tiro uma conclusão. Que conclusão que é essa? Que a DDP da bateria vai ser a mesma para o primeiro capacitor, para o segundo
e para o terceiro, tudo bem? Agora, como é que funciona o processo de carga dos capacitores? Bom, como as DDPs são todas iguais e a gente sabe que carga é capacitância vezes DDP, eu posso dizer o quê? Bom, se as DDPs são iguais, quem vai determinar o quanto de carga vai ter em cada capacitor vai ser o valor das suas capacitâncias. Tem que a carga total que a bateria tem que fornecer tem que ser a carga do primeiro capacitor mais a carga do segundo, mais a do terceiro e assim por diante. Bom, mas daqui a pouquinho a gente volta nessas propriedades elétricas. O que eu quero ver com vocês é o seguinte. Eu quero substituir esses 3 capacitores por um único capacitor. Então a ideia é, eu tinha um capacitor chamado de 1, capacitor 2 e capacitor 3. Eu quero substituir os capacitores por um capacitor equivalente. O que é o capacitor equivalente mesmo? Lembra? É aquele capacitor que sozinho vai armazenar a mesma energia elétrica que os outros 3 juntos conseguem armazenar. Esse para a gente é o capacitor equivalente. Claro que quando eu falo de armazenar a mesma energia elétrica, é considerando que ele foi ligado na mesma bateria, no mesmo gerador, tudo bem? Bom, vou diminuir um pouquinho essa imagem que está aí na tela para a gente poder fazer algumas anotações. Então a gente tem ali os 3 capacitores, 1, 2 e 3. Vou substituir os 3 por um capacitor que é o capacitor equivalente. Quais são as propriedades que a gente acabou de falar e que são essenciais de você saber? É que a carga total é a soma das cargas e a tensão total é igual para todos eles. Pessoal, da mesma forma que a gente viu propriedades da associação em série, a gente tem as da associação em paralelo e é fundamental que você saiba essas propriedades. Detalhe, né? Percebe que série e paralelo é o contrário. Lá na série, as cargas eram iguais e a tensão era a soma. Aqui no paralelo, não. No paralelo, a carga é a soma e as tensões são iguais. É um ao contrário do outro, tá bom? Agora, a gente sabe que a carga é a carga do primeiro mais a carga do segundo mais a carga do terceiro e assim por diante. E a gente aprendeu na aula passada que carga é o quê? É capacitância vezes diferença de potencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relaçãozinha C vezes V e vou substituir na carga total, na carga 1, na carga 2 e na carga 3. Então, como que fica para a gente aqui na carga total? Na carga total, eu falo do equivalente, então é a capacitância equivalente vezes a DDP total, que é da bateria. No primeiro, vai ser o quê? Vai ser a capacitância do primeiro vezes a DDP do primeiro. No segundo, vai ser a capacitância do segundo vezes a DDP do segundo. E no terceiro capacitor, a carga vai ser a capacitância do terceiro vezes a DDP do terceiro. Pessoal, agora olha só, o que a gente aprendeu agora há pouquinho? Que numa associação em paralelo, as tensões são todas iguais. Se as tensões são todas iguais, eu posso pegar o V, que é a DDP, e simplificar um com o outro. E com isso a gente chega aqui numa associação em paralelo. A capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Então é dessa maneira que a gente vai achar a capacitância equivalente numa associação em paralelo. De repente você me diz, Coelho, mas eu lembrava desse formato de somar no caso de uma associação em série. Calma. Isso seria no caso dos resistores, mas de novo, o resistor é a parte lá da eletrodinâmica, vamos focar aqui nos capacitores. Bom, então, depois de ter estudado a associação em série e a associação em paralelo, a gente vai juntar tudo isso na resolução de um exercício bem importante. 3 capacitores, C1 igual a C2, que é igual a 1 microfarad, e C3 igual a 3 microfarads, estão associados como mostra a figura. A associação de capacitores está submetida a uma diferença de potencial de 120 volts, fornecida por uma bateria. Calcule o módulo da diferença de potencial entre os pontos B e C em volts. Opa, peraí. Então vamos lá. Eu quero descobrir a diferença de potencial entre os pontos B e C. Então, a gente quer descobrir quanto é a diferença de potencial no capacitor 3. Aí o que acontece? Se a gente usar aquela equação que carga é capacitância vezes diferença de potencial, eu consigo achar DDP3, que é entre os pontos B e C, que ele me perguntou.
se eu tiver a capacitância 3 e a carga armazenada no capacitor 3. Dos dados que ele passou, a gente sabe a capacitância do capacitor 3, mas não sabe a carga que o capacitor 3 armazena. Então é isso que a gente tem que descobrir, tá certo? Vamos lá então. E aí, como que a gente vai resolver esse exercício? A gente tem que pegar esse circuito aqui e transformar ele num circuito mais simples. Ué, Coelho, mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai redesenhar o circuito. Então eu vou começar copiando o circuito que está ali para vocês. Vou marcar os pontos A, B e C. Vou anotar o valor das capacitâncias, que a gente sabe que é igual a C1, 1 microfarad, C2, 1 microfarad e C3, 3 microfarads, tudo bem? Agora, antes de ver tensão e carga, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar esse circuito. Para a gente simplificar esse circuito, me diz uma coisa. Você consegue dizer de que forma esse capacitor e esse estão associados? Não dá, né? Por quê? Porque entre eles tem um nó, e aí eu não tenho como dizer, porque aqui tem uma divisão do circuito. Então, primeiro a gente vai descobrir o que existe nessa situação, que é a associação desses dois capacitores, tudo bem? E aí o que a gente faz? A gente redesenha o circuito, sendo que no lugar desses dois capacitores, eu vou colocar um único capacitor que vai ter a chamada capacitância equivalente desses dois, tá certo? Então vamos lá. Para a gente achar a capacitância equivalente desses dois aqui, primeiro a gente precisa ter a noção de que forma eles estão associados. A gente sabe, só de olhar para a figura, que eles são associados em paralelo, tudo bem? E aí, no caso da capacitância equivalente, eu posso dizer que a capacitância desses dois associados em paralelo é só fazer a soma, que vai dar 1 mais 1. Ou seja, a capacitância equivalente desses dois aqui vai dar 2 microfarads. Aí o que eu vou fazer? No lugar daqueles dois ali, eu vou colocar um único com capacitância de 2 microfarads, tudo bem? Bom, o capacitor 3 não entrou na jogada, ele está aqui, ó, 3 microfarads. Agora, eu tirei as linhas tracejadas dali só para não congestionar a nossa figura. Ficou bem fácil perceber que esses dois capacitores agora estão associados em série um com o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os dois capacitores por um único, e esse único capacitor que eu coloquei aqui é o equivalente desses dois. Aí, eu vou calcular a capacitância equivalente, então, desses dois. São só dois capacitores em série, e a gente viu que dá para calcular fazendo produto pela soma. Então, fica 2 vezes 3, dividido por 2, mais 3. E aí a gente acha que a capacitância equivalente é igual a 2 vezes 3 dá 6. 2 mais 3 dá 5. 6 dividido por 5 dá 1,2 microfarads. Então, no lugar desses dois, eu vou dizer que eu posso colocar um único de 1,2 microfarads, tudo bem? Pessoal, agora olha só, a gente não acabou o exercício. Para continuar, a gente precisa estar bem fera nas propriedades que a gente acabou de estudar. Lembra que numa associação em série eu tenho todos os capacitores com a mesma quantidade de carga e a DDP total é a soma das DDPs. E no caso de uma associação em paralelo, o que eu tenho que saber? Que a carga total é a soma das cargas e que a DDP é a mesma para todos eles. A gente vai usar agora essas propriedades para de trás para frente chegar na resposta que a gente precisa, e aí a questão pode perguntar qualquer informação de qualquer um dos capacitores que a gente consegue responder, tá certo? Então, olha só, esse capacitor aqui é o capacitor equivalente de todos os capacitores. Significa que nesse capacitor eu tenho uma tensão aplicada de 120 volts, tudo bem? Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar um pouquinho de espaço, vou apagar aqui o cálculo da capacitância equivalente e agora vamos aplicar as propriedades. O que acontece? Olha só, esse capacitor aqui é o equivalente desses dois.
E aí a gente sabe que esses dois aqui são associados em série. E aí, em série, o que é igual? Em série, as cargas são iguais. Opa, peraí. Coelho, você está me dizendo que se eu achar o valor da carga nesse capacitor aqui, eu posso dizer que a carga nesse é igual à carga em cada um desses dois? Sim, por quê? Porque é uma associação em série, tá bom? Então vamos lá calcular a quantidade de carga nesse capacitor equivalente. A gente sabe que Q é igual a C vezes V. Então eu posso dizer para vocês que a carga é igual à capacitância, que é 1,2 microfarads, vezes a DDP, que é 120. Vai dar para a gente 144 microcoulombs. Opa, peraí, se aqui é 144 microcoulombs, quer dizer que aqui vai ser 144 e aqui vai ser 144, é isso mesmo? Exatamente. Então vamos anotar que a gente já sabe que a carga é 144 microcoulombs e aqui a carga é 144 microcoulombs. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas anotações. Olha lá, eu tenho esse ponto A, esse é o ponto B e esse é o ponto C. Então, eu posso dizer o quê? Que aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Bom, qual foi a pergunta da questão? A questão pediu para a gente a DDP 3. A gente sabe que a carga 3 é a capacitância 3 vezes a DDP 3. Opa, pera lá. A carga 3, a gente acabou de encontrar que é 144 microcoulombs. A capacitância 3 foi dada para a gente, é 3 microfarads. Então, vamos resolver que a gente consegue determinar a resposta que está procurando. Carga 3, 144 é microcoulombs. O micro eu trago junto porque é um prefixo, tudo bem? Capacitância 3 são 3 microfarads. Vezes a DDP, V3. E com isso a gente chega que a DDP V3 é igual a 144 micro dividido por esse 3 micro que vai lá para o outro lado dividindo. Então eu vou colocar aqui 3 micro. Pessoal, com isso a gente vai encontrar que a DDP V3 é igual a micro em cima com micro embaixo, eu posso simplificar. E aí, dividindo 144 por 3, a gente chega que a DDP 3 é igual a 48 volts. Essa é a resposta do nosso exercício, tudo bem? A DDP no capacitor entre os pontos B e C é igual a 48 volts. Agora eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero anotar aqui 48 volts. E mesmo já tendo acabado o exercício, eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês. Olha só, nesse capacitor que eu tenho aqui, eu consigo achar DDP também? Consigo, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer Q é igual a C vezes V, a carga é 144 microcoulombs, é igual a capacitância que é 2 microfarads, vezes a DDP. Bom, se eu quero isolar a DDP, vai ficar para a gente 144 micro. Aí, esse 2 micro vai lá para o outro lado dividindo. Então, fica 144 dividido por 2 micro. Bom, como tem micro na parte de cima e na parte de baixo, eu simplifico. E aí, eu acho que a DDP é igual a 144 por 2, 72 volts. Pessoal, eu vou anotar aqui então que a DDP é 72 volts. Agora, vou apagar algumas contas aqui só para liberar a tela um pouquinho para você, para não ficar muito pesado. E queria focar com vocês nesse valor, nesse e nesse. Escuta, esses dois capacitores que eu estou marcando para vocês aqui são associados em série. E esse outro aqui é o equivalente dessa série. O que a gente aprendeu lá nas propriedades? Que em série, a tensão total é a soma das tensões. Dá uma olhadinha aqui comigo, por favor. Quanto que é a tensão total? 120. Agora, se eu somar 72 mais 48, você percebe que também vai dar 120 volts? Opa!
O que significa isso para a gente? Que a gente acertou a resolução do exercício, porque através da propriedade de que a tensão total é a soma das tensões, a gente conseguiu comparar os dados calculados, tudo bem? Agora, eu vou de novo apagar algumas informações, eu vou tirar para você tudo isso que está anotado aqui, vou tirar isso daqui e quero usar com vocês essas informações para terminar qualquer outra informação que a questão peça para a gente. Olha só, sobre esse capacitor a gente já descobriu tudo o que precisava. Agora, esse outro capacitor aqui do lado. Ele é o equivalente desses dois que estão aqui. E esses dois estão associados em paralelo. E o que a gente sabe que é igual numa associação em paralelo? Lembra que a gente acabou de aprender? Que em paralelo as tensões são iguais. Isso significa que se eu tenho 72 volts nesse equivalente, quer dizer que eu vou ter 72 volts nesse e 72 volts nesse daqui. Então, se eu precisasse descobrir a tensão em cada um dos capacitores, eu saberia que nesses aqui em paralelo eu tenho 72 volts e nesse daqui eu tenho 48 volts, tudo bem? Detalhe, né? Daqueles que estão em paralelo, eu sei a tensão elétrica e sei a capacitância. Se a questão pedir, eu consigo descobrir, por exemplo, a carga armazenada, tá certo? Pessoal, e deu para perceber por esse exercício que essa matéria exige um pouco mais da gente e a gente precisa conhecer todas as propriedades. Claro, você percebeu que eu fui bem além do que o exercício pediu, a gente fez um belo de um aprofundamento para conseguir resolver qualquer questão que aparecer, tá certo? Tchau e até a próxima aula.